Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar na casa do Senhor e, em especial, poder trazer a palavra de Deus à igreja. Palavra essa que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos e amigos que nos visitam nessa noite, como também aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. E aproveito para pedir a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal, que você possa fazer isso. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça seu comentário e compartilhe essa e outras mensagens que estão disponíveis lá no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e também vai estar levando, semeando a palavra de Deus a outras vidas. Queridos, nós estamos em um novo ano e nos perguntamos o que o futuro nos reserva. A maioria de nós provavelmente alimenta uma combinação de excitação e um pouco de apreensão. Estamos animados sobre o que 2025 pode significar para nós. E pela mesma razão, estamos cientes de possíveis perigos, catástrofes, dificuldades que podem acontecer nesse ano. Nós não estamos isentos, blindados, imunes dos problemas. Afinal, nós acabamos de passar pelo ano de 2024, um dos mais tumultuados que nós tivemos até agora nesse século 21. Ele incluiu dois grandes conflitos, Rússia e Ucrânia, que permanecem aí numa beligerância. Nós temos visto também as questões lá no Oriente Médio, e tudo isso pode até mesmo culminar com uma terceira guerra mundial. E além disso, nós temos as catástrofes climáticas, como as enchentes no sul do país, ou até mesmo a seca em algumas regiões do Nordeste e do Norte. Mas também temos visto aumento dos casos de pornografia infantil, feminicídio e corrupção. E mesmo que hoje nós, com toda a nossa tecnologia, tenhamos satélites para explorar o universo, uma tecnologia de uma comunicação super avançada, um mundo que se tornou uma aldeia global, continuamos com índices de pobreza e violência em ascensão, sem falar na destruição dos valores éticos e cristãos. Estes são tempos realmente imprevisíveis. E como a igreja responderá a tudo que está diante de nós? Como nós, enquanto povo de Deus, reagiremos neste novo ano? Somos exortados pelo Senhor, em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, a não nos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas, pois o Senhor fará uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios em terras secas, diz o Senhor. Mas também, o mesmo Deus que falou a Isaías, falou a Oséias no capítulo 6, verso 3, quando ele diz que nós devemos conhecer o Senhor e nos esforçarmos por conhecê-lo. Portanto, o nosso desafio nesse novo ano é prosseguir rumo a coisas novas, em todas as áreas da nossa vida, priorizando conhecer o Senhor. Este não é um momento de nos deixarmos paralisar pelas derrotas passadas, pelo medo que nos assedia, ou ficarmos desesperados. Pelo contrário, somos chamados a avançar. E certamente, não é o momento também de nos deleitarmos com a nossa própria glória, como se nós tivéssemos alguma. Não, este é o momento para avançarmos. Avançar pela fé, trazendo vidas a Cristo. Esse é o papel da igreja do Senhor. E ao considerarmos o significado deste momento da história, nos impressionamos com quão pouco o nome de Deus foi mencionado em toda a agitação de 2024. Infelizmente, quer seja pelo exagero visto nas manchetes no ano de 2024, ou pelos casos escabrosos de violência que nos cercaram durante todo o ano, o nome de Deus foi esquecido, talvez deixado numa gaveta qualquer. Em geral, as pessoas estavam muito mais preocupadas em quem ganharia o campeonato brasileiro. Se esse ou aquele time subiria ou não. Quem sabe, até mesmo quem ganharia o Big Brother.
quem seria o próximo prefeito, ou se os meus candidatos a vereador seriam eleitos. Infelizmente, as pessoas deixaram de agradecer a Deus pelo dom da vida, de reconhecer o quanto Ele nos tem socorrido, nos amparado, nos fortalecido. Essa foi a realidade da grande maioria no ano de 2024. E quanto a nós, Igreja do Senhor, podemos iniciar 2025 colocando Deus no centro da nossa vida? Será que Deus está no centro da nossa existência? Faremos com que o nome de Cristo seja aquele que nós mais pronunciaremos, apesar mesmo das circunstâncias adversas, dos problemas ameaçadores, das lutas insanas, do medo que nos interpela? Sim, devemos começar falando: Deus tenha misericórdia. De fato, essa sempre é a melhor oração para ser pronunciada por nós nesse novo ano. Se tínhamos dúvida quanto a começarmos 2025 falando o nome de Deus, esse é o momento de abraçarmos firmemente essa verdade. Quando aqui estávamos no culto da virada e celebrávamos com gratidão tudo aquilo que o Senhor nos tinha conseguido ao longo de 2024, e já nos pronunciávamos frente às bênçãos do Senhor em 2025, em todo esse momento, Deus sempre se fez presente nas nossas vidas. Queridos, mas mesmo que nós olhemos para as resoluções que fizemos nesse novo ano, de iniciar uma dieta, de começar um curso de violão, quem sabe retornar à faculdade, pensar em casar, independente das resoluções que nós tomamos, ou das congratulações desejadas por irmãos e amigos que ouvimos nas primeiras horas de 2025, abraços, beijos, orações, lembremos-nos que sem o Senhor, a nossa vida, a nossa família, a igreja teria acabado há muito tempo. Devemos tudo à boa mão de Deus que nos guiou até aqui. Somente pela graça de Deus nós podemos prosseguir nesse novo ano. Por causa de Cristo, entramos em 2025 com a mesma confiança que sempre tivemos. Ninguém sabe o que o futuro reserva, mas sabemos quem detém o futuro em suas mãos. Ele é o nosso Deus, e isso para nós é o suficiente. Não precisamos ficar desesperados sobre o que estará por acontecer, sobre o que o governo vai fazer, sobre como a economia vai reagir. Nós podemos ter a segurança de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então chego ao texto da nossa meditação nessa noite, Deuteronômio capítulo 33, nós vamos ler 2 versículos, versículos 24 e 25, e essa passagem é uma bênção, é uma profecia dada por Moisés à tribo de Assé. E eu queria convidar você, à medida que encontrar, colocar-se de pé. Se você não está com a sua Bíblia, você vai poder acompanhar essa leitura aqui na mídia da igreja. Essa bênção foi proferida por Moisés um pouco antes da sua morte. E nós separamos 3 versões dessa passagem, e acredito que a sua Bíblia contemplará uma dessas traduções. A primeira é conhecida como Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: de Asser disse: bendito seja Assé entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: a respeito de Asser, disse: bendito é Assé entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Na King James 1611, diz: e de Asser ele disse: seja Assé abençoado com filhos, seja aceitável a seus irmãos, e mergulhe seus pés em azeite. Os teus calçados serão ferro e bronze, e como os teus dias, assim será a tua força. Essas palavras abençoadoras para a tribo de Assé foram proferidas por Moisés. Ele já estava próximo à sua morte. E o capítulo 33 do livro de Deuteronômio, ele traz as bênçãos de Moisés para cada uma das tribos de Israel.
as tribos que formavam o povo de Deus. O padrão que Moisés seguiu, ordenado por Deus, era abençoar o povo de Israel segundo as suas tribos. Ele começa com o mais velho, o filho mais velho de Jacó, que era Rúben. Continua com Judá, Levi, Benjamim e José, incluindo os filhos de José, Efraim e Manassés. Então Moisés acrescentou Zebulon, Issacar, Gade, Dan, Naftali e Asser. É nesse momento que Moisés pronuncia no verso 24 a seguinte declaração a respeito de Asser: bendito é Asser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos. Queridos, a bênção sobre a tribo de Asser é uma das mais favoráveis. Se você ler o capítulo 33, você vai ver que, diferentemente das demais tribos, Asser logo recebe a bênção do Senhor. Pois nos é dito que ele é bendito entre seus irmãos ou filhos. E não somente ele é bendito, não somente ele é abençoado, mas também ele será favorecido. E o sentido é de que ele será o favorito entre os irmãos. Ele é abençoado e favorecido entre seus irmãos e seus filhos. A tribo de Asser foi uma das 12 tribos de Israel e foi fundada pelo filho de Jacó, de nome Asser. Ele foi fruto da união de Jacó com Zilpa, criada de Lia, uma das esposas de Jacó. O nome Asser significa felicidade ou abençoado. Pela escolha de Deus, essa tribo estava recebendo terras férteis e montanhosas no noroeste de Israel. Este era um dos solos mais ricos de toda a nação de Israel, e coube à tribo de Asser receber aquela possessão. Por causa desse solo rico, os descendentes de Asser produziram grande quantidade de grãos, vinho, azeite e retiraram minerais. Eles eram muito abençoados e ricos. Daí a expressão banhar ou mergulhar os pés em azeite. E fazendo referência a essa expressão, mergulhe seus pés em azeite, que se encontra no final do versículo 24, o pastor Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, fez a seguinte afirmação: precisamos do azeite sagrado em todos os lugares. Sei que há escarnecedores que zombam da simples menção da unção, mas oro para que a mim e aos meus irmãos a promessa seja cumprida. Ele mergulhará seus pés em azeite. Azeite aqui é provavelmente o azeite de oliva, porque o território de Asser tinha muitas oliveiras. O azeite, queridos, é uma metáfora para prosperidade. Asser molhando seus pés em óleo é uma imagem do povo de Deus desfrutando da prosperidade que o Senhor lhes concedera. Mergulhar os pés em azeite é uma expressão idiomática cujo significado era que ele se torne muito próspero, que ele se torne abundante. Então, quando Jacó dá essa bênção, orientado pelo Espírito Santo para a tribo de Asser, ele está dizendo: olha, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam abençoados. E aí você poderia assim perguntar: pastor, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Amados, hoje Deus pretende que essa declaração simbolize a sua bênção derramada também sobre nós, seu povo, o povo de Deus. Bênção de prosperidade. Seu Espírito nos cobrindo com proteção, com provisão, com socorro, com cura, com libertação e com perdão. Mas também o óleo da unção sendo derramado em meio a uma guerra espiritual, porque todos nós diariamente passamos por lutas na esfera espiritual, provações, e em qualquer parte da nossa vida, nós precisamos das bênçãos de Deus, nós precisamos da unção de Deus na nossa vida, quer seja através da santificação, da proteção divina, do poder de Cristo dentro de nós, garantindo-nos a vitória. Quando Asser recebe essa bênção, quando a tribo de Asser recebe essa bênção, eles sabiam que Deus lhes estava concedendo algo que eles não mereciam.
Quando nós olhamos a história dos filhos de Jacó, nós vimos que eles são aqueles que se reúnem, por exemplo, para vender o seu irmão José. Todos eles, esses mesmos irmãos, eles têm atitudes bem difíceis quando comparadas com os padrões que hoje nós entendemos como corretos. Mas apesar disso, Deus amou aquele povo. Foi Deus que os escolheu. Não os escolheu porque eles eram um grande povo, porque eles tinham grandes conquistas, mas na sua soberania, Deus os escolheu. Da mesma forma, meus queridos, Deus também nos tem escolhido. Deus nos escolheu não por causa dos nossos belos olhos. Deus não nos escolheu por conta do nosso entendimento. Deus nos escolheu através da sua graça. Assim como a tribo de Assé foi abençoada, você, homem e mulher, é também abençoado pelo Senhor. Veja o versículo 24. Declara que o homem, a mulher abençoada, tem o favorecimento, a admiração, a gratidão dos seus filhos e dos seus irmãos. Mas esse homem e mulher abençoado tem seus pés mergulhados no azeite. A bênção da prosperidade está sobre a sua vida. Não apenas o reconhecimento, não apenas a admiração dos irmãos e dos filhos, mas também a bênção da prosperidade sobre aquela tribo, sobre aquele povo. Para a tribo de Assé, essas duas primeiras bênçãos foram presentes de Deus e que o Senhor tem também para a sua vida. É por isso que Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo para nós, o Senhor está declarando para a sua igreja, o cuidado que Ele tem para conosco. Apesar de todas as lutas, apesar mesmo dos nossos erros, o Senhor tem poder para nos restaurar. A promessa de prosperidade, a tribo de Assé, incluiu também um território fértil, como nós vimos. E aquele território tinha acesso ao mar Mediterrâneo. E com o mar vinha o comércio com outros povos. Mas ter uma rota direta com o mar os tornava vulneráveis a ataques de inimigos e de invasores. É por isso que no versículo 25, a terceira bênção é direcionada à segurança. Diz assim na Ara: sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos. E na NVI sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas. É interessante porque numa tradução fala de ferrolho e na outra fala de tranca. Mas tanto ferrolho e tranca são objetos de proteção. Nós usamos o ferrolho para fechar a nossa porta. E nós usamos trancas para torná-las mais ainda invioláveis. E aqui diz que tanto ferrolhos e trancas são de ferro e bronze, que eram metais de grande valor e que traziam proteção. Porém, na King James, a promessa usa uma outra expressão, diz assim: os teus calçados serão de ferro e bronze, serão ferro e bronze. E isso, queridos, essa divergência entre ferrolho, tranca e calçado, nessas três versões, acontece devido a uma palavra em hebraica, minealeica, que pode ser traduzida tanto como ferrolho, tranca ou calçado. E embora essas palavras sejam diferentes, o significado final em todos eles é de proteção. Nas duas primeiras versões, o sentido é de que haverá proteção ao redor daquele povo, pois os ferrolhos e trancas das portas são reforçados, resistentes, são de ferro e bronze. Deus não traz uma promessa de que o povo estaria livre dos inimigos. Deus nunca isentou o povo de estar passando por lutas e dificuldades, não. Mas mesmo que a tribo de Assé
sofresse muitos ataques de seus inimigos, os seus portões permaneceriam firmes, protegendo-os dos ataques. Aqueles portões seriam capazes de resistir àqueles que viriam contra o povo de Deus. A Sé estaria firme e seguro pela proteção e força de Deus. Essa era a terceira bênção que estava sendo proferida para a tribo de Assé. Eles teriam proteção. Os portões da cidade seriam mantidos firmes contra o inimigo, de modo a preservar o povo de Deus. O inimigo não poderia invadir, porque em vez de madeira, seriam portões e trancas de ferro e bronze. Queridos, e aqui nós também podemos tirar uma lição para nós enquanto igreja, uma bênção espiritual para nós. Que grande livramento é quando Deus fortalece e protege nossas vidas, de modo que se o inimigo vier, ele não será capaz de nos alcançar ou de nos molestar, pois os portões de ferro e bronze estarão guardando-nos das investidas do inimigo. Tanto quanto ele intenta contra a nossa vida, ele será sempre um derrotado. A segurança de Deus está sobre o seu povo. É por isso que no Salmo 121, a palavra de Deus diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor me manterá alerta. Sim, o meu protetor não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor. Como sombra que me protege, Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo mal, protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída e a minha chegada, desde agora e para sempre. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda. E aí você pode até dizer assim: mas pastor, eu já tive problemas, eu já fui assaltado, o meu carro já furou o pneu, eu já tive problemas no meu trabalho, fiquei desempregado, eu adoeci. Queridos, nós não estamos isentos de passarmos por lutas e provações neste mundo, mas o Senhor estará conosco, mesmo em meio às lutas e provações. Ele guardará a nossa vida de cair no mal. Abençoados são aqueles que descansam nas promessas seguras e na fidelidade de Deus. Quão protegidos estão aqueles cuja confiança está no Deus vivo e em sua promessa. Nós vimos até aqui que a proteção estava nas portas e nas trancas. Mas observe que na King James é declarado que os teus calçados serão ferro e bronze. Aqui ele muda a versão, a tradução de ferrolho e de tranca para calçados de ferro e bronze. A tribo de Assé, ela vivia em terrenos montanhosos. E Deus promete calçados de ferro e bronze para as estradas que eles deveriam percorrer. Eles teriam proteção para os seus pés. Não importa quão longe e acidentado fosse o caminho, os seus calçados durariam até o fim da jornada. Mas não somente isso, calçados de ferro e bronze nos lembram também que eles foram feitos para lutar. Irmãos, nós somos soldados do exército do Deus Todo-Poderoso. Esses calçados são feitos para pisotear os inimigos. Todos os tipos de coisas mortais estão em nosso caminho. E é com a ajuda desses calçados que a promessa de Deus é cumprida. É por isso que o salmista no Salmo 91, versículo 13 diz: pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão forte e a serpente. E no Salmo 44, verso 5, ele diz: contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Então, se por um lado, esses calçados, eles tinham a capacidade de nos levar a lugares mais difíceis possíveis, eles também eram uma arma de guerra. No dia, queridos, em que nós enfrentarmos as batalhas, não tenha medo de avançar contra o inimigo. Não tenha medo de tomar posse da vitória que foi conquistada por Cristo na cruz. O Senhor já garantiu essa vitória para você. Os teus sapatos serão de ferro e bronze, e você pisoteará os teus inimigos e marchará ileso à vitória. Veja,
o Senhor promete que teremos sapatos, calçados adequados, tanto para viajar em terrenos difíceis, quanto para pisotear os inimigos. E essa bênção está vinculada ao versículo 24. É interessante porque o versículo 25, ele está ligado ao versículo 24. Ou seja, se os meus pés forem mergulhados no azeite da graça, eles também terão calçados de ferro e bronze. Logo você não deverá temer avançar. Mas para eu avançar, eu não posso confiar na minha própria força. Eu preciso confiar na ação do Espírito Santo de Deus, que é o azeite que é derramado sobre a minha vida e me dá unção, me dá poder, me dá autoridade para fazer a sua obra. Meu irmão, você não está descalço, você não está mal calçado. Você deve seguir em frente bravamente, pois o seu Pai Celestial colocou calçados como estes em seus pés. Você está calçado com a preparação do Evangelho da paz. Você tem a palavra de Deus, que é base na tua vida. Nós podemos daqui, queridos, tirar uma aplicação muito simples. Cada ano novo é o começo de uma nova jornada, mas também cada novo dia traz as suas oportunidades. Como nos sairemos? Como será a estrada? O nosso caminho será difícil ou fácil? Se o caminho for coberto de flores, chinelos de veludo servirão. E se tudo o que fizermos em 2024 for sentar, assistir televisão ou acessar as redes sociais, não precisaremos de calçados de ferro e bronze. Bastarão meias grossas. Mas se tivermos que viajar por estradas rochosas, precisaremos de bons calçados. E como os treinadores gostam de dizer, sem dor, sem ganho, sem coragem, sem glória, sem luta, sem crescimento. Eu não sou vidente, mas eu tenho certeza de que todos nós caminharemos em estradas rochosas em 2025. Há uma estrada difícil para nós percorrermos. Não há chinelos de seda na estrada para o céu. Precisamos de calçados de ferro e bronze, porque a estrada é dura, o caminho é difícil e a jornada às vezes é traiçoeira. Nessa noite, Deus dá grandes promessas para você, porque a estrada em si é árdua, íngreme e difícil de escalar. Daí a necessidade de calçados de ferro e bronze. E ao começarmos esse novo ano, a palavra de Deus para seu povo é clara: avante, à frente, marche. E a boa notícia é esta: o que Deus exige, Ele fornece. Quando Ele coloca seu povo em uma estrada difícil, Ele lhes dá calçados de ferro e bronze para a jornada. Até aqui, nós vimos que o homem abençoado, ele será favorecido pelos seus irmãos e filhos. Ou seja, ele será amado, respeitado e estimado. Mas também esse homem abençoado, essa mulher abençoada, mergulhará os seus pés em azeite, representando para nós hoje a santificação, a proteção divina, o poder de Cristo dentro de nós. Esse homem, essa mulher abençoada, terá ferrolhos, trancas e calçados de ferro e bronze, ou seja, estará protegido pelo Senhor e vencerá os seus inimigos. Mas enfim, queridos, chegamos à quarta bênção da pessoa abençoada. Veja o final do versículo 25. Dure a sua força como os seus dias. E aqui nós temos uma promessa de provisão de Deus. Note que são dias e não dia. Isso significa três coisas. Primeiro, Deus dará forças para nós todos os dias, individualmente, para cada dia do ano de 2025. Ele será contigo não apenas em um dia, não apenas no domingo, mas em todos os dias da semana, em todos os dias do mês, em todos os dias de 2025. Segundo, Deus dará força para todo tipo de dia que possamos enfrentar. Eu sei que alguns dias são cheios de alegria, luz e felicidade, mas outros, tristeza, lágrimas, frustração, dor e mágoa. Mas o que quer que cada dia traga,
haverá força suficiente de Deus para você enfrentar. Terceiro, Deus dará força até o fim de nossos dias. Quanto mais dias temos a enfrentar, mais força Deus nos dá. Você terá dias difíceis? Não tema, sua força será igual aos seus dias. Você terá dias de doença? Não tema, sua força será igual aos seus dias. Você terá dias de dúvida e confusão? Não tema, sua força será igual aos seus dias. Queridos, pense por um momento sobre suas 3 maiores preocupações ao entrar neste novo ano. O que é que mais te inquieta? O que é que mais te incomoda? O que é que mais te preocupa? Que coisas ocupam a sua mente e o seu coração nos primeiros dias de 2025? Deuteronômio capítulo 33, versos 24 e 25, nos assegura que não importa o que aconteça, a força de Deus sempre será igual aos dias que estão por vir. A força de Deus não muda. O poder de Deus é o mesmo, assim como Ele operou no passado, Ele continua a operar nos nossos dias e continuará operando, porque Ele não muda. Esta é especialmente, queridos, uma promessa para o passar dos anos. Hoje, aos 60 anos, eu acho que esta promessa significa mais para mim do que quando eu tinha 20 anos. Quando você é jovem, você se sente forte e capaz de enfrentar o mundo. Aos 20 anos, você acha que tem o mundo em suas mãos. Aos 30 anos, você acha que pode trabalhar por horas e não se sentir cansado. Mas aos 40 anos, o seu corpo começa a lhe enviar mensagens inesperadas. E depois dos 60, você percebe que não é tão forte quanto costumava ser. A sua energia não dura tanto. A sua resistência parece desaparecer rapidamente. E as partes do seu corpo que pareciam invencíveis, agora estão começando a mostrar sinais de desgaste. E mesmo que nós façamos exercícios todos os dias, empurrados pelas minhas filhas, na força do ódio, mesmo que tenhamos uma alimentação saudável, uma vida não muito estressante, e devemos ter tudo isso, todos nós nos desgastaremos eventualmente. E é precisamente aí, queridos, que a promessa contida aqui em Deuteronômio 33, versos 24 e 25, se torna tão significativa para nossas vidas hoje, não apenas para a tribo de Asser. Descobrimos com o passar do tempo que a força de Deus é mais do que suficiente para tudo o que enfrentamos e enfrentaremos. Então, mesmo que envelheçamos, e se Deus quiser, eu vou envelhecer se Jesus não voltar, a nossa fé cresce, a nossa esperança cresce, o nosso amor cresce, o nosso zelo cresce, e a nossa paciência também. À medida que Deus nos ajuda, nós encontramos mais e mais do que precisamos. Eu gosto de Provérbios, capítulo 4, verso 18, que diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Aqui está um provérbio para a vida cristã. Quando começamos a nossa jornada com Cristo, o Senhor nos fornece calçados de ferro e bronze, porque a estrada da terra para o céu é cheia de muitos perigos, labutas e armadilhas. No começo, ainda estamos com uma iluminação com pouca luz, porém suficiente para darmos cada passo à frente. Mas à medida que andamos com o Senhor, a luz se torna mais e mais brilhante, até que a luz brilha tão intensamente, que simplesmente andamos da terra para o céu. Esse é o momento em que deixamos esta vida. Esteja certo, encontraremos a força de que precisaremos para fazer essa jornada final. Vamos de vida para vida, de força para força, de alegria para alegria, de amor para amor, de Deus pela fé, para ver Deus face a face, e de Cristo em nosso interior, para o Cristo entronizado no céu. A parte final do versículo 25 diz: como teus dias, assim será a tua força, sugerindo para nós, nesse início de um novo ano, que a força de Deus estará conosco quando precisarmos dela, e não antes e nem depois.
Nunca passaremos um dia em que a força de Deus não esteja disponível para nós. Teremos força enquanto nossos dias durarem. Essa é a promessa de Deus, não apenas para Assé, não apenas para aquele povo da tribo de Assé, mas para todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. A força de Deus estará conosco em todos os momentos. Portanto, não precisamos olhar ansiosamente para frente. Em dias felizes, cheios de luz, podemos não precisar de muita força, mas quando os tempos difíceis chegam, quando a escuridão vem sobre nós, descobrimos que é a força de Deus que nos protege e nos guarda, e ela é mais do que suficiente para atender todas as nossas necessidades. E sabe quem nos promete essa bênção? É aquele que nos criou, é aquele que determina todos os nossos dias, é aquele que nos amou desde a eternidade, é aquele cujo amor nunca falhará, aquele cujos recursos são ilimitados, aquele que se entregou por nós no Calvário. E se tal Deus faz essa promessa, podemos ter certeza de que Ele cumprirá a sua promessa cabalmente. Adoro me lembrar, queridos, de que Ele é o Deus que vai à frente do seu povo. Muitas vezes tendemos a limitar o nosso pensamento ao fato de que a presença de Deus vai conosco enquanto passamos por essa vida. E isso é verdade. Mas há uma verdade também que foge a isso, que é superior a isso. É que Deus não apenas está conosco, Ele vai à nossa frente. Pense assim, enquanto lutamos com os problemas de hoje, Deus está trabalhando para fornecer soluções para as coisas que enfrentaremos amanhã. Ele já está lá, trabalhando criativamente em cada situação que ainda temos que enfrentar, e nos preparando para que nós possamos encará-las. Ele está muito à nossa frente. Ou para dizer de outra forma, enquanto vivemos no domingo, Ele já está limpando a estrada para nós na segunda-feira. Ou Deus já está trabalhando, fornecendo soluções enquanto nós estamos em janeiro. Ele já está cuidando de todos os meses que estão por vir. Você está preocupado com a próxima semana? Esqueça, Ele já está lá. Você está preocupado com fevereiro, com a retomada das atividades escolares, com os pagamentos? Esqueça, não se preocupe. Trabalhe, lute, se esforce, confie. Se você está preocupado com aquela reunião crucial da próxima semana, durma bem, Ele já está lá. E aquela difícil decisão que você vai precisar tomar, não tema, Ele já está lá. Queridos, bastaria que Deus simplesmente andasse com você pelos eventos da vida, mas Ele faz muito mais do que isso. Ele não apenas está ao seu lado enquanto você está vivendo esse presente, Ele já está cuidando de cada detalhe do teu futuro. Ele vai à sua frente, limpando o caminho, organizando os detalhes da vida, para que quando você chegar lá, você possa ter confiança de que Deus já esteve lá antes de você. É por isso, queridos, que essa promessa é verdadeira. Como teus dias, assim será a tua força. Enquanto você está se esforçando ao longo desta semana, Deus está, já em fevereiro, estocando a força que você precisa, para que quando você chegar lá, tenha o necessário, e muito mais. Aqui tiramos algumas lições práticas, que devemos aprender nesse versículo. Aproveite cada dia, como Ele se apresenta. Lembre-se, Deus é onisciente. Não tente forçar o futuro, é Deus que é onipresente. Não fique cheio de preocupações, não seja ansioso, é Deus que é onipotente. Faça cada dia o que Deus lhe dá para fazer. Lembre-se, é Deus que está no controle. Alegre-se sempre no Senhor, pois a sua alegria é a nossa força. Corra para a cruz, somente a sua morte nos garante a vida e vida eterna. Eu encerro, queridos, o meu sermão com o seguinte pensamento: Deus não vai colocar você em uma situação insuportável em 2025, mas Ele pode colocá-lo
em uma situação que pareça insuportável, para que você se volte mais e mais para Ele. Lembre-se de que Deus não dá a sua força antecipadamente, mas apenas quando necessário. Cada dia deste ano, você terá o que precisa. Podemos, portanto, encarar o novo ano com confiança, esperança, alegria. Ray Stedman, pastor e escritor americano, afirmou que a marca principal do cristão deve ser a ausência de medo e a presença de alegria. Que o cristão é uma pessoa que é completamente destemido, continuamente alegre e constantemente em apuros. É certo que a maioria de nós pode concordar com a última declaração, que nós vivemos constantemente em apuros. Quer seja nas nossas finanças, quer seja nos relacionamentos, quer sejam problemas que batem à nossa porta. Porém, queridos, é quando nós somos destemidos e alegres, mesmo em meio aos nossos problemas diários, que o mundo nos levará a sério. Porque o mundo não pode viver a alegria de Deus. É a presença da alegria, é a ausência do medo, que convence as pessoas aí fora que realmente nós somos povo, propriedade de Deus. Lembre-se, os pés de Cristo foram perfurados por pregos, para que pudéssemos ter calçados de ferro e bronze para a jornada nesta vida. Nós não podemos ter sucesso esse ano sem Cristo, mas com Ele ao nosso lado, podemos enfrentar o que vier com confiança e alegria. Assim, se você está aqui nessa noite, está cansado do seu pecado, o meu conselho para você é: corra para Jesus. Se você quer começar algo novo na sua vida, corra para Jesus. Se você precisa de esperança e encorajamento, corra para Jesus. Se você quer conhecer mais de Jesus, acerca da sua salvação, faça a confissão de fé, entregue a sua vida a Jesus, e Ele habitará em você. Há entre nós alguém que precisa de um encontro com Cristo? Alguém que está cansado da sua vida, cansado do seu pecado, e precisa de um novo tempo? Não é apenas a virada do ano que lhe proporcionará essa mudança. Isso é até uma falácia, que na verdade muda o coração do homem. Não é se passar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. O que muda o coração do homem é Deus na sua vida. Somente Ele pode realizar esse grande milagre, transformando o coração de pedra em um coração de carne. O povo de Assé, ele tinha as bênçãos, mas quando a gente lê a história do povo de Israel, nós verificamos que aquela foi uma das tribos que se extraviou. Em que sentido, pastor? Passou a pertencer ao reino do norte, deixou de adorar ao Deus verdadeiro. Vieram os assírios, tomaram conta daquele reino do norte, de todas as tribos. Perderam a bênção. A bênção de Deus está aqui nessa noite, sobre a tua vida. O que você fará com ela? Você a lançará fora? Ou você a abraçará e tomará para si? Esse é o convite de Deus. Há entre nós alguém que precisa de um encontro com o Senhor, de uma reconciliação com o Senhor? Lembre-se, o Deus da nossa salvação nos chamou para nos juntarmos ao seu exército. E é hora de usar os seus calçados de ferro e bronze. O dia da marcha chegou. O grito vem da frente. É o nosso general que está bradando: avante, guerreiros, pela fé. E lá vamos nós, entrando neste novo ano, na confiança de que o Senhor estará sempre conosco. Que Deus nos ajude a prosseguir para conhecer e obedecer mais e mais do Senhor em 2025. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus.